Olá pessoal, eu vou iniciar aqui a mentoria de dinâmica do movimento curvilíneo uniforme. Essa mentoria é muito importante porque esse assunto tem muitos modelos distintos de questão, tá? Vocês vão ver, tem uma quantidade bem vasta e eu tentei também deixar na lista muitas questões para que vocês possam praticar todos os modelos de questões abordados nessa mentoria, tá? Vamos começar aqui. Para começo de conversa, eu gosto de fazer logo um disclaimer aqui bem importante. Uma chamada de atenção bem importante. A força centrípeta é uma resultante de forças que atuam no corpo durante a curva. Então, ela sempre vai ter... Essa resultante vai apontar no sentido do centro da curva. Opa! No sentido, do centro da curva, certo? Essa resultante de forças, tá? E ela pode ser composta de várias forças. Pode ser composta de uma força elétrica isoladamente ou misturado com outras forças. Pode ser composta da atração, pode ser composta pela força gravitacional. Enfim, ela é inserida em vários contextos distintos, tá? E vamos também lembrar que o valor dela é dado por mv ao quadrado sobre r, que m é a massa do corpo, v a velocidade linear do corpo e r o raio do corpo. O raio que o corpo descreve é a curva, tá? Então, se a curva tem um raio de 90 metros, esse r vale 90. Então, vamos lá. Questão aqui de número 1. Ele fala o seguinte para mim. Uma comissão de engenheiros necessita fornecer alguns dados técnicos a uma fábrica de pneus. Para uma curva de raio, anota aqui, raio 120 metros, quando um veículo entra na mesma com velocidade de 108 km por hora, qual deverá ser o coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto para o carro não derrapar? Veja o seguinte. Vamos logo extrair os dados eu vou dar uma explicada muito bacana nesse modelo de questão, tá? Mas vamos primeiro extrair os dados. Ele quer saber o coeficiente de atrito estático, que ele não me disse na questão. É justamente a resposta da questão. Ele me deu a velocidade, que é 108 km por hora, que é a mesma coisa que 30 metros por segundo, né? Porque ele está trabalhando em metro aqui, então a gente vai ter que transformar 108 para 108 km por hora para metros por segundo, né? E veja o seguinte também. Como é que eu chego nesse valor? É só dividir por 3,6, né? Se fosse para transformar para km por hora, eu multiplicaria o valor em metro por segundo por 3,6. Como eu quero transformar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Beleza. Eu sei também o raio da minha trajetória, que é de 120 metros. Eu sei também a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, extrair todos os dados possíveis dessa questão. Aí vamos para a explicação, né? Desse modelo de questão, que se trata de uma curva em superfície plana. Por que superfície plana? Porque vai ter um modelo de questão mais à frente que vai existir uma angulação aqui do carro, certo? Esse modelo de questão vai ser explicado depois. Esse aqui não existe declive, certo? Não existe declive. O carro está numa superfície plana. É como se o carro estivesse aqui, certo? E a curva fosse isso aqui, tá? Vamos lá. Como é que ocorre isso aqui? Veja o seguinte. O carro, quando ele vai fazer essa curva, ele vai ter velocidade sempre tangente à curva, certo? Sempre essas velocidades tangentes à curva. O carro, isso aqui é muito importante que eu vou falar aqui. O carro, a tendência de movimento quando ele está fazendo a curva é ele fugir dessa curva. É ele realmente ir para fora. É ser ejetado dessa curva, tá? Esse é a tendência de movimento do carro. É realmente ser ejetado da curva. Tanto que, quando você tem uma pista muito molhada, o carro sofre o fenômeno de aquaplanagem. A pista molha tanto que o coeficiente de atrito estático diminui, a força de atrito estático diminui e o carro realmente voa da curva, vai-se embora. Tchau.
E é assim que ocorrem muitos acidentes em estradas devido à chuva. Aí veja o seguinte: como, Igor, que o carro não foge dessa curva? Como é que ele continua nessa curva, né? Justamente porque age sobre ele uma força de atrito estática. Força de atrito estática. E essa força de atrito vai agir para o centro da curva. Agir no sentido, na direção do sentido, na direção do centro da curva. Tá bem? Então vai agir na direção do centro da curva. E eu sei o seguinte: a força centrípeta, como eu falei anteriormente, a direção dela vai ser também para o centro da curva. Ou seja, a força centrípeta dele equivale... A força centrípeta é resultante de forças. Quais são as forças que agem sobre ele? É isso que você vai atrás, querido aluno. Você vai atrás das forças que vão agir na curva. Qual é a força que age na curva aqui? A força de atrito estática. Porque veja, esse carro ele sofre a ação de outras forças. Ele sofre a ação do peso, sofre a ação da normal. Só que essas forças elas não atuam na curva. Elas não vão fazer com que o carro faça essa curva ou que ele fuja dessa curva. Enfim, não vão atuar nessa curva. Então, a normal e o peso, elas agem no eixo vertical. Vamos falar assim mais claramente. Elas agem no eixo vertical. Você vai procurar as forças que agem no eixo horizontal, certo? Para que atue para o centro da curva, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Eu sei então, já deduzi aqui a força centrípeta, porque ela é resultante de forças. Quais são as forças que agem? Você, como eu disse, você vai atrás das forças que agem para que o carro faça essa curva. Quais são as forças que agem para o carro fazer essa curva? E quais são as forças que estão no eixo horizontal, né? Que a gente encontrou aqui no eixo horizontal. É justamente a força de atrito estática. Só isso. Força centrípeta vai ser mv ao quadrado sobre r. A força de atrito estático é dada por força normal vezes o coeficiente de atrito. A massa do carro eu não sei qual é. A velocidade do carro eu sei que é 30 metros por segundo, né? Só que essa velocidade do carro eu vou elevar ao quadrado. 30 vezes 30 dá 900. Sob o raio, que é 120. Isso aqui vai ser igual à força normal. Só que veja o seguinte, caro aluno. Nesse slide anterior, eu mostro que a normal é igual ao peso, né? Porque elas se anulam aqui. A normal se anula com o peso. Então eu sei que a força normal é igual ao peso. E o peso é dado por massa vezes a gravidade, que é 10. Coeficiente eu não sei. Corto massa com massa. Aqui 0 com 0. Aqui, ó. Faço essa divisão. Eu divido isso aqui por 3. Divido isso aqui por 3. Isso aqui em cima fica 30. Aqui fica 4. Passo o 10 para o outro lado. Corto esse 10 aqui logo com esse 0 aqui. Tá? E o coeficiente de atrito estático é 0,75. Porque isso aqui, ó, vem de 3/4, né? Que eu descobri aqui, tá? Porque veja que o coeficiente de atrito estático aqui, ó, deu 3/4, que é a mesma coisa que 0,75. Tá bem, meu aluno? Então, ficamos com a letra B. Então, nesse modelo de questão, quase 99% das vezes, eu não digo 100%, porque sempre existe uma forma de perturbar o aluno, você vai somente igualar a força centrípeta igual a força de atrito. Só isso. Porque a força que age para o corpo no eixo horizontal é só a força de atrito estático. Não tem nenhuma outra força. Então, só ela que vai ser a força atuante. Então, ela vai ser a força resultante. Então, ela vai ser a força centrípeta. Questão de número 2. Esse modelo aqui eu chamo modelo de lombadas, tá? Ele fala o seguinte para mim: suponha que em uma prova olímpica de ciclismo BMX presente nos Jogos Olímpicos,
Desde a Olimpíada de Pequim 2008, um atleta percorre um trecho de pista de corrida, cujo corte lateral é mostrado na figura a seguir. A partir deste corte, percebe-se que o atleta viaja por segmentos de pista retos e por semicírculos, onde o raio de D é menor que o raio de B, que é menor, por sua vez, que o raio de E. Certo? Grava essa informação que vai ser importante. Se o atleta pedala e utiliza os freios de forma a ter velocidade constante, então a velocidade dele é constante no trecho mostrado, o ponto de maior intensidade da reação normal da pista sobre a bicicleta é... Vamos lá, eu vou dar uma melhorada, uma ampliada nesse desenho aqui, certo? Vamos dar uma ampliada. Vamos analisar ponto por ponto. No ponto A, a gente percebe que não tem curva, não tem nada. Ele está num plano, né? Ele está num plano. Então, ele vai ter a força normal atuando sobre ele e a força peso. Então, aqui no ponto A, ele não pergunta sobre a força normal. A força normal, no ponto A, ela equivale ao peso. Só. Deixa eu pintar de outra cor para eu representar o ponto B. O ponto B, veja o seguinte. Quando ela está aqui, no ponto B, essa bicicleta. Quando ela está no ponto B, ela vai ter o seguinte, Ela vai ter uma normal para cá e um peso para cá. Ou seja, a força resultante sobre ela, que é a força centrípeta, a força resultante sobre ela é N menos P. A força resultante é força centrípeta, né? Então, força centrípeta é igual a N menos P. Igor, às vezes eu confundo se eu boto N menos P ou P menos N. Como eu sei? Basta você olhar para quem atua para o centro da curva. Quem atua para o centro da curva é positivo. Quem atua contra o centro da curva, no sentido oposto ao centro da curva, é negativo. Então é N menos P. Então a força normal aqui, ó como é. A força normal aqui, normal é igual a força centrípeta mais o peso. Ou seja, eu já sei que não é letra A. Letra A é muito pouco. Letra A é só, a normal é só igual ao peso. No momento B, a força normal é o peso mais a força centrípeta, entendeu? Mais outra coisa que não é negativo, né? Mais outra coisa que não é negativo. Então já é maior. Então eu já fico fora essa letra A. Deixa eu mudar a cor de novo para analisar aqui a figura C. Na C, veja o seguinte. Lembra da monitoria de diagrama de forças. A normal ela é perpendicular ao solo. A normal não está assim não, viu, meu amigo? Nesse momento C não. Ele está assim, formando um ângulo de 90 graus com o solo. Então a normal faz um ângulo de 90 graus com o solo. Força normal aqui. E o peso ela aponta para o centro da Terra, assim, Então a normal aqui não é nem igual ao peso. Ela é igual ao peso no eixo Y, PY, né? Ou seja, e veja o seguinte. Para formar essa força peso, eu tenho uma componente X e uma componente Y. E vai dar essa resultante P, certo? Calma que essa análise é um pouquinho mais profunda, mas pensa comigo, Px mais Py vai formar P, né? Igor, por que tu botou aqui? Porque dá no mesmo de você botar assim, certo? Dá no mesmo. Deixa eu só apagar aqui. Dá no mesmo, tá bem, pessoal? Então, é o seguinte. Veja que o P do peso, ele é hipotenusa. Px e Py são catetos num ângulo de 90 graus aqui. Ou seja, o que é que eu quero dizer a vocês? Sempre a força resultante de duas componentes, pode anotar isso aí se quiser no post-it. Sempre a força resultante de duas componentes é maior. Ou seja, aqui a normal no ponto C, a normal é igual a Py. Só que Py é menor do que o peso. Ou seja, já não pode ser letra C, porque letra C já é menor do que letra A. Estão entendendo? Agora letra D.
que ela é um pouquinho mais interessante para a gente avaliar, né? Ela vai ter uma força normal para cá, vai ter um peso para cá. Veja que ele está fazendo uma curva. E a força centrípeta, Igor, vai ser para aqui para cima? Não. A força centrípeta, como eu sempre gosto de falar, vai apontar para o centro da minha curva. Se vai apontar para o centro da minha curva, ó, vai apontar para cá. Então, ó, a normal, aqui, ó, ponto D. A força centrípeta vai ser igual a peso menos a normal. Tá vendo que aqui não é normal menos o peso? É peso menos normal. Porque o peso atua para o centro da curva. A normal aponta no sentido contrário ao centro da curva. Essa é a sacada, esse é o pulo do gato. Então, ó, a normal nesse caso aqui, ó, vai ser quando eu passo o peso para o outro lado, o peso fica negativo, só que a normal não pode ficar negativa, né? Ó, força centrípeta menos o peso, né? Então, a normal é peso menos força centrípeta. Ou seja, aqui já dá para eu descartar também essa letra D, porque na letra B já fica maior. A letra B já fica maior. Então, realmente, o pulo do gato vai estar entre B e E. Agora, como é que eu sei se essa é... Agora, vamos analisar essa letra E aqui. Deixa eu pegar uma cor... Um laranjazinho aqui, né? Do mesmo jeito que o momento B, esse rapaz aqui ele vai sofrer uma normal para cá e um peso para cá. Então, vai ser a mesma coisa. Normal vai ser igual a força centrípeta mais o peso. Digo, como é que eu distingo agora? Lascou, né? Fudeu. Desculpa a palavra. Lascou. E agora? Seguinte. Vamos voltar para a questão. Ele fala que o raio de E é maior que o raio de B. Beleza. Agora não mudou porra nenhuma, Igor. Mudou. Porque, ó, vamos supor que o raio de E ele é maior do que o raio de B. Então, o raio de E, vamos supor que o valor dele é 2R. E o valor em B é R. Você pode supor valores. Não tem nenhum problema, desde que obedeça às regras. Ou seja, o raio de E tem que ser maior do que o raio de B. Veja o seguinte. Aqui, ó, nesse momento B, seria mv ao quadrado sobre R mais P. E nesse aqui, ó, seria normal igual a mv ao quadrado sobre 2R mais P. Esse valor aqui, ó, é maior ou menor que o valor desse daqui, que do momento B. O valor de E é menor do que do momento B, porque essa força centrípeta é que ela é menor. Ela tá dividindo, o denominador é um denominador maior. Ou seja, a força centrípeta aqui é menor. Ou seja, a normal aqui é menor. Então, a maior normal que a gente tem é no momento B, pessoal. Aqui. Então, ficamos, pessoal, com a alternativa de letra B. Questão belíssima sobre lombadas, tá? Questão aqui bem bacana agora de pêndulo simples, pessoal, certo? Essa questão aqui, ó, é uma questão belíssima e eu vou mostrar melhor esse desenho, tá? Veja o seguinte. Deixa eu só, antes de pular etapas, vamos só extrair os dados. Uma esfera de 4 kg presa a um fio inextensível de comprimento 50 centímetros e massa desprezível compõe um pêndulo simples que oscila entre os pontos A e B, como mostra a figura. Considerando G como 10 metros por segundo ao quadrado e que a esfera, ao passar pelo ponto C, o instante mais baixo da trajetória, tem velocidade 2 metros por segundo, a tração no fio nesse instante C, vale? Aqui a gente já está misturando força centrípeta com tração. Veja o seguinte, ó, a curva não é essa assim, ó. Então, ó, no ponto C, você vai ter o seguinte, vai ter o peso aqui, ó, atuando sobre o corpo, e você vai ter a tração atuando sobre o corpo. Quem é que atua para o centro da curva? T ou P? Não tem outra força não, viu?
tem a força. Não tem outra força, não tem. Se tá com dúvida ainda de achar os vetores de força, vamos ver a mentoria de diagrama de forças, porque só tem essas duas forças aqui. Tem uma força de campo, que é o campo gravitacional, que é o peso, e tem a tração, que é o fio puxando o corpo C. Então você tem a tração e você tem o peso, né? Quem é que é a força positiva, a tração ou o peso? Quando você vai igualar a força centrípeta, é a tração. No ponto A, Igor, como é que seria? Já seria um pouquinho diferente, viu, do ponto C, porque, ó, no ponto A você tem a tração aqui e você tem o peso assim, ó. Já tem uma angulaçãozinha. Aí já seria outro momento de questão, sabe? Mas ele quer justamente no ponto C, que você vai ter a tração e você vai ter o peso. Como é que eu faço isso aqui? Essas duas forças vão resultar numa força centrípeta. Então, força centrípeta é igual a tração menos o peso. Vamos lembrar só os dados aqui, pessoal. A velocidade 2 metros por segundo, massa 4 kg e o comprimento do fio é 50 centímetros. Veja que o comprimento do fio aqui nesse caso equivale ao raio. Porque, ó, isso aqui é o raio da trajetória do rapaz. Isso é o raio, tá? Então, a força centrípeta, ela vai ser dada por massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso aqui vai ser igual a tração menos o peso, que é m vezes g. A massa é 4. A velocidade é 2 ao quadrado, 4. O raio é 50 centímetros, que é a mesma coisa que 0,5 metros, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a tração menos a massa, que é 4, vezes a gravidade, que é 10. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 4, 16. Vezes o inverso de 1 meio. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui dá 32. T menos 40. T menos 40 é igual a 32. Então T é igual a 72 newtons. Esse modelo de questão é bem tranquilo. Bem tranquilo. O pior é o pêndulo cônico. Esse aqui é mais tranquilo. Então, deixa eu só voltar aqui, ó, porque eu não botei no outro slide. Ficamos com a letra E. Essa aqui já é um pouquinho mais chata. Eu até pulei a questão 4, que é de pêndulo cônico também, tá, pessoal? Pulei porque eu preferi fazer essa. Eu só achei mais cara de pêndulo cônico do que a outra. A outra não é tão assim de... É pêndulo cônico, mas ela é um pouquinho... exige um pouquinho mais de raciocínio, tá? Talvez vocês até fiquem com dúvida nela, porque essa daqui nem serve tanto para resolver aquela, tá? Serve um pouquinho. Num pêndulo cônico, uma pequena esfera de massa igual a 2 kg está suspensa por um fio ideal de massa desprezível e com 4 metros de comprimento. Sabendo que a esfera descreve movimento circular uniforme com centro em C, qual o valor da velocidade angular em radiano por segundo? E eu não lembro que é velocidade angular não. Velocidade angular é aquele que tem como símbolo W, né? Que é 2π sobre T, certo? Vejamos o seguinte. Quando a gente vai analisar aqui, vamos logo ver as forças que estão envolvidas nisso aqui. Você tem uma tração. E você tem um peso. Acabou. Só isso. Tem outra força? Tem não. Ixi, agora lascou, Igor. Quem é que vai atuar no eixo horizontal pra igualar a força centrípeta? Quem? E aí? Acontece que, pessoal, sempre que você tem uma força na diagonal, decomponha. Pelo amor de Deus. Decomponha. Você tem essa tração aqui na diagonal, decomponha ela em... Deixa eu botar de outra cor até. Aqui, ó. Decompõe. Decompõe, rapaz, ó. Deixa eu te dizer, ó. Decompõe, ó. TY, TX. E agora, tu sabe quem é que age para o centro da curva? Agora tu sabe.
E outra coisa, tome cuidado. Esse 4 aqui é o tamanho do fio. Já não descreve o raio da minha curva, do meu círculo. Naquela questão anterior, ó, essa daqui descrevia o raio do meu círculo, porque o círculo era esse. É porque não está completo, mas o círculo era esse. Aqui, ó, já não descreve o centro da minha curva. Tá vendo? Porque o centro da minha curva, o raio da minha curva, a minha curva é essa, rapaz. É esse círculo aqui. Entendeu? Então você vai ter que pegar esse triângulo de 60 graus aqui, ó, que tem 60 graus aqui. Tem esse ângulo reto aqui. 4 metros aqui. E você vai ter que descobrir o raio que é esse aqui. Como é que eu descubro? Muito tranquilo. Cateto oposto sobre hipotenusa. Raio sobre 4 igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Você lembra o quê? Seno. Seno de 60. Então, raio sobre 4 igual a 160. Aqui vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, raio vai ser igual a 2 raiz de 3 metros. Então, o raio da minha curva é 2 raiz de 3. 2 vezes raiz de 3. 2 vezes raiz de 3. E qual é a força que atua no centro da minha curva? Tx. De boa? Vejamos o que acontece aqui. O peso, então a gente sabe que Ty é igual ao peso. Porque ele está em equilíbrio em relação à vertical, ele está em equilíbrio. Então Ty é igual a M vezes G, que vai dar 20 newtons. Aí você vê o seguinte, você também tem um triângulo de forças, né? Você tem aqui, ó, Tx, né? Ty aqui. Igor, por que aqui? Porque, ó, é só pegar esse triângulo aqui, ó. Assim, ó. Certo? Que eles entre eles não formam um ângulo reto aqui, ó. Tranquilo. Se você não consegue usar isso, me fala no WhatsApp. Fala com algum monitor que a gente explica melhor. E você vai ter esse ângulo de 60 aqui em cima. Então, é o seguinte, ó. Esse ângulo, assim, uma coisa, viu, pessoal, bem interessante. Muita gente não sabe, às vezes. Dá pra você fazer relações trigonométricas entre forças. Dá. Então, dá pra eu dizer que Tx, que é o cateto oposto, sobre Ty, que é o cateto adjacente, é igual a tangente de 60? Dá. Dá pra tu dizer isso, caro aluno. Então, Tx é igual a raiz de 3 vezes Ty, que é 20. Então, Tx é igual a... Opa. 20. Não foi não aqui, mas enfim. Agora foi. Tx é igual a 20 raiz de 3 newtons. Certo. Tenho tudo isso. E agora o que é que eu faço? Deixa eu botar até de outra cor para vocês não confundirem tanta informação. Essa questão é belíssima. Belíssima. Força centrípeta é igual a Tx. Força centrípeta é dado por M V ao quadrado sobre R, que é igual a Tx, que é a mesma coisa que 20 raiz de 3. A massa é 2 kg sobre o raio, né? Deixa eu logo escrever o valor do raio aqui, peraí. O valor do raio que é... O valor do raio que é 2 raiz de 3 vezes V ao quadrado. Isso aqui é igual a 20 raiz de 3. Corto 2 com 2, passo raiz de 3 para lá, fica que V ao quadrado é igual a 20 vezes 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então V ao quadrado é igual a 60. Ixi, ficou agora. Eu não consegui sair daqui, não. Como é que eu saio? Vamos lembrar de MCU. Vamos lembrar de MCU das antigas. Das antigas. Eu sei que no MCU, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. E basta eu substituir isso aqui. Então, velocidade angular vezes o raio ao quadrado é igual a 60.
velocidade angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 raiz de 3 ao quadrado, que dá 4 vezes 3. Isso aqui dá igual a 60. Passo aqui, ó, 4 vezes 3, que dá 12 pro outro lado. Então fica aqui a velocidade angular é igual, velocidade angular ao quadrado é igual a 5. Ixi, minha câmera já tá pegando. Então a velocidade angular, ó, é igual a raiz de 5 radianos por segundo. Minha letra é a letra C, pessoal. Questão chop. Chop. Aqui, outro modelo de questão que eu gosto muito. Oxi, escrevi errado aqui, viu, pessoal? Pera aí. Esse aqui, ó, é o modelo de... Isso aqui tá escrito errado, viu? Loop. Cai até no simulado da prova. Eu até recomendo vocês fazerem depois essa questão da prova, depois de ter visto essa mentoria. Caiu no segundo simulado da prova 2023, tá? Não lembro o número da questão. Vejamos o seguinte. Em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa de 80 quilos faz manobras e deixa no ar um rastro de fumaça indicando sua trajetória. Na figura está representado um looping circular de raio 50 metros, contínuo em um plano vertical, descrito por esse avião. Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e considerando que ao passar pelo ponto A, mais alto da trajetória, no ponto A, o ponto mais alto da trajetória circular, a velocidade do avião é de 180 km por hora, a intensidade da força exercida pelo assento sobre o piloto nesse ponto é igual a, vamos lá, é muito massa isso aqui, porque é muito real, isso aqui é muito real. Você tá aqui o piloto, você tem um avião, aí você tem aqui, ó, a poltrona do avião e o piloto. Que desenho lindo, minha nossa senhora. O bumbum do piloto tá fazendo uma pressão na poltrona, tá fazendo uma força na poltrona, e essa poltrona vai responder. Qual é a resposta dessa poltrona? É a força normal. Oxe, mas a força normal pode atuar para baixo? Obviamente pode. Ela tem que ser só perpendicular ao plano. O plano não é a poltrona do avião? Então você tem essa normal aqui atuando, né? E você, além de ter essa normal, que eu vou até pintar de outra cor aqui, eu vou pintar, ó, de vermelho. Você também tem o peso. Então essas duas forças, ó, quando o carro tá, o avião tá aqui, né, que ele vai ter essa força centrípeta para cá. Então a força centrípeta vai ser igual ao peso mais a normal. É muito massa esse assunto, na moral. M V ao quadrado sobre R é igual ao peso mais a normal. A massa desse rapaz é 80 quilos. A velocidade dele, 180 km por hora. Km por hora, transforma para metro por segundo. Como é que eu transformo? Dividindo por 3,6. Dividido por 3,6 dá 50 metros por segundo. Então 50 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 50 vezes 50. Sobre o raio, que é 50. Não faz logo a conta não. Deixa eu dar dica pra tu. 50 ao quadrado. Não faz logo não, 50 ao quadrado. Eu sei que é fácil, é 2.500. Mas se tu fizer 50 vezes 50, tu já logo corta com o raio embaixo, candidato. Então, ó, você tem aqui o peso, que é massa vezes a gravidade, que é justamente 80 vezes 10 dá 800, mas é normal. 80 vezes 50 dá 4.000. 4.000 vezes 8, menos 800 dá 3.200 newtons. Então a força normal é igual a 3.200 newtons. A resposta correta é a letra C. No ponto mais baixo da... Igor, eu queria que tu representasse também no ponto mais baixo esse avião. No ponto mais baixo esse avião, quando ele tá aqui, ó, você teria uma normal pra cá e você teria um peso pra cá. Já seria uma situação diferente dessa questão, sabe? Massa demais. Vamos continuar aqui. Essa questão que eu gosto muito é o modelo de globo da morte, misturado já com velocidade mínima, tá?
ele fala o seguinte: considera a figura a seguir, na qual é mostrado um piloto acrobata fazendo sua moto girar por dentro de um globo da morte. Ao realizar o movimento de loop, também envolve um pouco de loop, né? Aqui já é parecido com o modelo anterior. Dentro do globo da morte, ou seja, percorrendo a trajetória ABCD. Sim, o mesmo raciocínio da questão anterior serve para esse. Só que essa questão, além de ser, por ser do globo da morte, muito clássica, também tem essa parada da velocidade mínima, tá? Por isso que eu trouxe aqui. O piloto precisa de uma velocidade mínima de sua moto para que a mesma não caia ao passar pelo ponto mais alto do globo, ponto A. Nestas condições, a velocidade mínima da moto, de forma que a mesma não caia ao passar pelo ponto A, dado que o globo da morte tem raio de 3,6 metros, vamos lá. Veja que a resposta está em km por hora, viu? Atenção, cuidado para não confundir. Deixa eu pegar esse desenho melhor aqui. Como é que eu descubro a velocidade mínima? A velocidade mínima você vai achar quando você imagina uma situação em que esse rapaz perde o contato com o globo. Por quê? Essa é a pior situação possível. Tudo, o que seja um pouquinho melhor que essa situação, você não cai. Que é o mínimo, né? Então, ó, sobre ele aqui não vai agir o peso e não vai agir a normal. Então a força centrípeta aqui não vai ser o peso mais a normal. Só que você vai ter que imaginar a pior situação possível. Qual a pior situação possível? É quando ele perde contato com esse globo da morte. E quando é que eu sei que ele perdeu contato com esse globo da morte? Veja, se a normal for 0, significa que ele perdeu o contato. Porque a normal, ela ocorre quando existe um contato entre duas superfícies. Se você perder o contato, não vai ter mais normal, só vai ter peso. Peso vai ter, porque o cara tá na terra, obviamente vai ter peso. Não me vem dizer que não tem peso. Pelo amor de Deus. Então, você tem que imaginar a situação em que a normal ela é nula, que é a pior situação possível. Então a força centrípeta seria igual ao peso, que seria o momento que ele perderia contato com esse globo. Então a força centrípeta é dada por massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso aqui é igual a massa vezes a gravidade. Corto massa com massa. Então velocidade mínima ao quadrado é igual a G vezes R. Velocidade mínima é igual a raiz quadrada de G vezes R. Se você quiser ser até um pouco mais preguiçoso, não é nem preguiçoso, sei, mais malicioso na hora da prova, é só decorar essa fórmula, que ela é da velocidade mínima. Acabou. Se você souber ela, não tem nenhum que moer. É só jogar nessa fórmula aqui que já mata a questão. Quando ele pedir velocidade mínima num globo da morte, num loop, etc. Então basta eu fazer a raiz quadrada de G vezes o raio. Então deixa eu só voltar aqui para a questão. Ó. Só voltar aqui para a questão. Basta eu pegar a velocidade mínima vai ser igual a raiz quadrada de G vezes R. Então isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 10 vezes 3,6. 10 vezes 3,6 dá 36. Raiz quadrada é 36. Raiz quadrada de 36 é 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. E aí? Não tem resposta, né? Tem 6 km por hora. Eu vou ter que transformar para km por hora. 6 vezes 3,6, que dá justamente 21,6. Letra C. Continuando aqui, agora aqui o bicho pega, pessoal. Essa questão é muito interessante. Ela realmente vai separar os homens dos meninos, como diria o ditado. Porque aqui a gente já vai trabalhar com o seguinte. A gente já vai trabalhar com plano inclinado sem atrito. Lembrem daquela primeira questão que eu falei, né? Que eu disse, ó, nesse momento aqui a curva, ela é plana. Ela ocorre num plano. Sem nenhum declive, sem nenhuma inclinação. Já nessa questão, a gente vai trabalhar com uma curva, com o carro, o veículo, etc., estando com um declive, tá? Ele diz o seguinte para mim. Um engenheiro está projetando uma rodovia federal plana para trânsito de veículos de passeio,
com um dos leitos elevados de um ângulo θ. Tem uma elevação, tá vendo? Com ângulo θ. Com um raio da curva de 441 metros. Adotando a aceleração da gravidade local como 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ igual a 0,2, cosseno de θ igual a 0,98, determine em km por hora a velocidade escalar máxima para que esses veículos possam realizar o trajeto sem a necessidade da força de atrito. Porque também, além de ser um declive, não vai ser o atrito que vai fazer com que o carro faça a curva, certo? Eu vou explicar direitinho. Vamos imaginar aqui o desenho, tá? Primeiro ponto. Olha só. Tá aqui, tem um declive. Isso aqui a gente vê, por exemplo, naquelas corridas de NASCAR. Tem algumas corridas de moto também, etc. Que tem uma certa inclinação a pista. Isso aqui é um carro, tá? A gente tá vendo um carro de frente. Isso aqui, ó. Os farol dele, bem bonitinho, né? Vejam comigo o seguinte. Deixa eu botar agora, deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui, só para eu representar outras cores. A gente tem o seguinte. A gente vai ter o peso desse corpo, né? Apontando para o centro da Terra. A gente vai ter uma normal, certo? Que ela é perpendicular ao solo, certo? E a gente vai botar o centro da curva. O centro da curva é esse aqui, certo? Esse aqui é o centro da curva. Beleza. E aí, não tem nenhuma força que vai fazer com que o carro faça a curva. Olhem como essa questão é parecida com o pêndulo. A questão do pêndulo cônico é parecida. Porque, ó, realmente, você vendo a normal assim, o peso assim, você não consegue identificar. Só que quando você pega a normal, como eu sempre digo, forças na diagonal sempre decompor. Quando você pega a normal, você faz um tracejado aqui, ó. Você faz um tracejado no eixo horizontal e no eixo vertical, no eixo X e no eixo Y. E você vai ver que o seguinte, a normal, ela vai ter uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. Essas duas componentes vão se somar e dar como resultante a normal. Agora vocês conseguem enxergar qual é a força que atua para o centro. É justamente a normal. Mais especificamente, a componente no eixo X da normal. Tá? Então é a força normal que vai fazer com que o carro faça a curva. A componente no eixo X da normal. Certo? Vejamos o seguinte. Esse ângulo θ aqui, ó. Quando você vai pegar aqui esse veículo, a linha perpendicular ao plano, ela vai mover a mesma angulação que a pista sofreu de declive. Como assim? Aqui não sofreu um declive com ângulo θ? Pronto. Então, ó, a normal, porque vamos supor assim, vamos supor que o carro tá assim. Vamos supor que o carro tá assim, num plano sem nenhum declive. E você tem essa normal aqui, certo? E você tem o eixo, não é nem a normal direito, é o eixo vertical. Você tem o eixo vertical aqui, certo? Esse eixo vertical, ó, ele vai dar uma inclinada quando você, esse eixo vertical aqui, ó, quando você compara quando ele vem para cá, ele dá uma inclinada. Essa inclinada aqui. E essa inclinação é a mesma inclinação da pista. Isso é uma propriedade, tá? Para que vocês fiquem sabendo. Beleza. Agora ficou bem interessante para a gente avaliar aqui, né? Por que as coisas ficam interessantes? Porque veja comigo. Quando a gente vai analisar o eixo X, que vai ser justamente onde a gente vai ter a força centrípeta, né? Que ela vai apontar para o centro. A resultante centrípeta. O que é que eu vejo o seguinte? Eu vejo que a força centrípeta... Peraí, deixa eu só pegar uma caneta aqui. A força centrípeta vai ser igual a normal no eixo X, né? A força normal no eixo X, certo?
eu vejo também o seguinte, esse carro está em equilíbrio na vertical. Ele não está afundando, enfim, não está subindo nesse eixo aqui, vertical. Então eu posso dizer que NY igual ao peso. Certo? Então NY é igual a M vezes G. Sei disso. Beleza. Eu vejo também o seguinte. Ele quer justamente descobrir a velocidade escalar máxima, né? Onde é que eu vou achar essa velocidade escalar máxima? Eu tenho que achar aqui na força centrípeta, que é dessas forças que a gente está trabalhando todas agora, a que vai envolver velocidade nas fórmulas é a força centrípeta, né? Então, massa vezes velocidade ao quadrado sobre R igual a N sobre X. Eu vou tentar, de alguma forma, relacionar N no eixo X, a força normal no eixo X, com a força normal no eixo Y. É a melhor forma aqui. Como é que eu vou fazer isso? Veja, ó. Se eu jogar aqui a normal no eixo X, ó, pra cá, formar esse triângulo, porque eu só transpus pra aqui pra cima, tá? Eu formo esse triângulo aqui, né? E eu percebo o seguinte. A normal no eixo X é o cateto oposto. A normal no eixo Y é o cateto adjacente, que é aqui, né? Tá representado aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui vai dar a tangente do ângulo alfa. Cateto oposto é a força normal no eixo X. Cateto adjacente é a força normal no eixo Y. A tangente de qualquer ângulo é dado pela relação seno sobre cosseno. O seno do ângulo aqui, ó, é 0,2 e o cosseno é 0,98. Então, n de x é igual a n de y, n do eixo y, né? Vezes 0,2 sobre 0,98. Aí, ó, eu vou pegar esse valor aqui e jogar aqui, certo? Aqui, ó, deixa eu trocar até a cor da caneta para ficar melhor. Aqui, ó, vai ficar assim, ó. mv ao quadrado sobre r é igual a força normal no eixo y vezes 0,2 sobre 0,98. Eu vou botar assim, 20 sobre 98. Fica melhor, sem vírgula, né? Acho que para os alunos fica melhor. E eu sei também, ó, deixa eu tirar esse n y. Por quê? Essa força normal no eixo y? Porque eu já sei que ela vale, ela tem o mesmo valor do peso, que é massa, vezes a gravidade, que é 10. Corto massa com massa. O raio eu sei que é 441, eu passo para o outro lado. V ao quadrado é igual a 441 vezes 200 sobre 98. Posso cortar 98. Eu posso aqui dividir por 2 e aqui dividir por 2. Aqui fica 100 e aqui fica 49. Aí quando você vai passar o quadrado para o outro lado, ficam raízes todas bem perfeitinhas, ó. V é igual a raiz de 441 vezes 100 sobre 49. Raiz de 441, 21. Raiz de 100, 10. Raiz de 49, 7. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 10 dá 30 metros por segundo. Só que ele quer em km por hora. Ou seja, eu vou multiplicar esses 30 por 3,6. Então, minha alternativa é 108 km por hora. Questão belíssima. Essa questão realmente ela é um pouco difícil. Às vezes o aluno esquece onde é que coloca esse ângulo aqui, tá? Fiquem atentos na dica que eu disse no início. A inclinação que a vertical vai sofrer é igual à inclinação que a horizontal vai sofrer, né? Que o plano vai sofrer, né? E vamos lá para a próxima questão. Esse aqui é um plano inclinado sem atrito. Esqueci de botar. Essa aqui é massa também. É como a gente relaciona a força centrípeta com a força gravitacional. Essa questão não é tão bem de dinâmica do MCU. Esse modelo de questão. Ele é um modelo de questão mais para
gravitação universal. Só que eu já vou antecipar um pouco até pra gente trabalhar aqui, certo? Já misturando um pouco os assuntos. Antes de eu misturar um pouco os assuntos, eu só vou dar uma relembrada que a força gravitacional, segundo a lei de Newton, é igual a constante de gravitação universal vezes a massa de um corpo pela massa do outro sobre a distância ao quadrado, ou raio ao quadrado, enfim, certo? Gravem isso. Dois satélites artificiais A e B orbitam a Terra em movimentos circulares e uniformes, em trajetórias de raios RA igual a R, Rzão, né? RB igual a 2 vezes Rzão, sujeitos exclusivamente às forças gravitacionais. Ele fala ter exclusivamente as forças gravitacionais e descreve uma trajetória circular, sendo VA e VB as velocidades escalares dos satélites A e B. A razão VA sobre VB é igual a, vamos lá, deixa eu dar uma melhorada no desenho aqui. Esse corpo A, ele vai sofrer essa força gravitacional aqui, e esse corpo B, essa força gravitacional aqui, certo? E é isso. E ambas apontam para o centro da curva, do círculo. Ou seja, para o corpo A, a gente tem a seguinte relação: a força centrípeta é igual à força gravitacional. Nenhuma dúvida quanto a isso, eu acho, né? Ficou muito claro até agora que as forças que vão apontar para o centro, ou que, enfim, as forças que vão interferir na curva vão estar presentes na resultante centrípeta. Sejam com valor positivo, seja com valor negativo. A gente já viu com valores negativos, né? Algumas vezes. A força centrípeta vai ser dada por massa, massa do corpo, né? Vezes a velocidade ao quadrado sobre R. A força gravitacional vai ser dada pela constante de gravitação universal vezes a massa do corpão, que é justamente a Terra, vezes a massa do corpinho, que é justamente esse satélite, né? Sobre o raio ao quadrado, certo? Essa distância que eu falei anteriormente também pode ser sugerida pelo raio aqui nesse caso, certo? Eu vou cortar Rzão com Rzão, massinha com massinha. Eu descubro que a velocidade do corpo A é igual a raiz quadrada da constante da gravitação universal vezes a massa do corpão sobre R. Já aqui, deixa eu mudar até a cor. Para o corpo B, temos o seguinte: força centrípeta é igual a força gravitacional, né? Força centrípeta vai ser a massa do corpo vezes a velocidade dele ao quadrado sobre o raio dele, que é 2R, né? Isso aqui vai ser igual a constante de gravitação universal vezes a massa do corpão vezes a massa do corpinho sobre 2R ao quadrado. 2R ao quadrado fica 4R ao quadrado, né? Ui, que foi muito rápido. Porque 2R ao quadrado. Eu vou levar tanto esse como esse ao quadrado. Então fica 4R ao quadrado. Certo? Aí, ó. Corto M com M, Mzinho com Mzinho. Corto Rzão com um Rzinho aqui, certo? E corto 2 com 4, fica 2 aqui. Descubro que velocidade do corpo B é igual a raiz quadrada de Gzão da gravitação, da constante da gravitação, né? Vezes a massa do corpo sobre 2R. Ele quer justamente a razão entre os dois, tá? Então basta eu botar, ele quer a razão VA sobre VB. Ou seja, ele quer raiz quadrada de G vezes M sobre R sobre a raiz quadrada de Gzão vezes M 2R aqui, tá? Mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Eu vejo o seguinte, assim, ó. Eu vejo que fica assim, ó. Isso é meio chato fazer essa conta, né? Meio chato. Dá pra facilitar. Olha só. Ao invés de manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, eu vou fazer o seguinte. Vocês concordam comigo que esse aqui... Eu vou manter esse primeiro aqui em cima bem desse jeito.
Esse daqui de baixo eu vou tentar igualar esse aqui, ó. Como assim? Fica raiz de, ó, G vezes M sobre R. E aqui, ó, fica 1 raiz de 2 sobre raiz de 2. Vocês entenderam isso? Acho que sim, né? Se não, qualquer coisa, tirem dúvida na monitoria, alguma coisa, ou comigo mesmo, podem falar, tá? Eu só desmembrei, só separei, certo? Para fazer justamente isso aqui, cortar isso aqui com isso. Aí fica 1 sobre 1, opa, aqui fica 1 sobre 1 raiz de 2, né? Aí, ó, beleza, cheguei aqui, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, 1, opa, só um segundo, fica o seguinte, ó, 1 sobre 1 vezes raiz de 2 sobre 1. Isso aqui dá raiz de 2. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra E, pessoal. Questão maravilhosa, sensacional. Tem vários... Já caiu no Enem, inclusive, uma questão muito parecida com essa, tá? Muito parecida com essa. Enem 2014, segunda aplicação. Vamos lá, pessoal. Essa questão aqui, ela é muito, muito interessante. Na moral. Ela vai trabalhar a tração na horizontal, certo? E a gente vai ver o seguinte, tá? Eu não vou ler o texto, é bem tranquilo, vocês podem ler. Eu vou extrair o que é o principal, certo? É o seguinte. Ele diz que os corpos têm massas iguais, que a força de tração no fio 1 é de 120 newtons. O que é que eu tenho que prestar atenção aqui? Eles vão fazer essa curva, né? E se você for pensar do ponto de vista de movimento curvilíneo uniforme, vamos lembrar, MCU, bora, cinemática. Ambos têm o que de diferente, os dois corpos? Velocidade linear, frequência, período, velocidade angular. E aí? A velocidade linear, pessoal, é como se eles estivessem conectados pelo mesmo eixo. Eles estão girando no mesmo eixo. Então, o tipo de transmissão que ocorre nesses dois corpos é de mesmo eixo. Tá bem? Não é de outra forma a transmissão. Então, eles têm a mesma velocidade angular, mesma frequência, mesmo período. Tem diferentes velocidades lineares, tá? Aí, vamos ver o seguinte. Vamos fazer uma melhoria nesse desenho. Eu vou chamar esse rapaz aqui de corpo 1 e esse rapaz aqui, ó, de corpo 2. Para o corpo 1 eu tenho o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui. Eu vou ter, ó, nesse fio aqui uma tração que eu vou chamar de T1. Eu vou ter um peso e eu vou ter a normal. Nada além disso, nada. Então quem é igual a força centrípeta aqui? T1, né? Que não é ela que vai atuar pro centro, não é ela que vai atuar na horizontal, na curva. Então aqui a força centrípeta é igual a T1. E essa força centrípeta desse rapaz aqui, só antecipando um pouco, vai ser mv ao quadrado, v do corpo 1 ao quadrado, sobre 2r. Por que é 2r, Igor? Porque ó a distância que ele está do centro da curva. É 2r, não é r, certo? T1 vai ter um valor de 120, que ele já me falou na questão, certo? Aí vamos lá. Para o corpo 2, deixa eu mudar minhas cores aqui, que eu gosto do negócio bem colorido. Aqui, ó, você vai ter essa tração 2, você vai ter essa normal, você vai ter esse peso. E aqui, ó, você vai ter essa tração 1, que eu já sei o valor, certo? Eu sei o seguinte, que a força centrípeta aqui, ó, vai ser igual a T2 menos T1. Eu acho que não preciso explicar aprofundado isso, né? Porque acho que até quem viu até agora a mentoria entendeu o porquê. A força centrípeta vai ser mv2 ao quadrado sobre r. Isso aqui vai ser igual a T2 menos T1, que é 120. Certo? Eu sei aqui, ó, que m, voltando para a primeira equação, porque, ó, eles não têm mesmo velocidade linear. Então, essas velocidades lineares eu tenho que transformar para angular. Por que eu tenho que transformar para angular?
Porque no final das contas eu vou ter que cortar as coisas, que eu não tenho o valor de várias coisas aqui, tá? E porque eu não tenho o valor da velocidade linear do primeiro corpo e do segundo corpo. E eu não tenho a tração 2, então eu ficaria com duas incógnitas no final da questão, sabe? Então aqui, ó, V1 é a mesma coisa que ômega vezes o raio, né? Porque, ó, eu já usei essa fórmula aqui já. Ômega vezes o raio. Só que o raio aqui é 2R. Isso aqui é ao quadrado, né? Sobre 2R igual a 120. Aqui, ó, fica M vezes ômega ao quadrado vezes 2R vezes 2R, né? Que é 2R ao quadrado. Isso aqui é igual a 120 sobre 2R aqui, ó. Corto 2R com 2R. Então, eu sei que M ômega ao quadrado vezes R é igual a 60. Por que 60? Porque eu passei esse 2 para cá dividindo logo, certo? Então, M vezes ômega ao quadrado sobre R, vezes a velocidade angular, vezes R, né? É igual a 60. Beleza. Aqui, ó, fica M, aí a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. Só que aqui é R só. R ao quadrado sobre R. Igual a T2 menos 120. Corto aqui, ó, com aqui, certo? E eu já tenho o valor de M vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, que é 60. Isso aqui é igual a T2 menos 120. T2 é igual a 180. Que questão linda. Resposta letra E, pessoal. É de eu dominei esta porra. Para finalizar. Adiós. Vamos lá. Adiós, dinâmica do MCU. Essa questão aqui que também é muito bacana. Certo? Um coelho está cochilando em um carrossel parado a uma distância de 5 metros do centro. O carrossel é ligado repetidamente e logo atinge a velocidade normal de funcionamento, na qual completa uma volta a cada 6 segundos. Nessas condições, o coeficiente de atrito estático mínimo entre o coelho e o carrossel para que o coelho permaneça no mesmo lugar, sem escorregar, vale. Vamos lá. Imaginar aqui, ó, o carrossel, certo? Aqui é o centro do carrossel e aqui, ó, o coelho. Certo? Sobre o coelho, a gente vai ter, ó, essa força de atrito aqui, ó, estático. Certo? Que vai apontar por cento. É quase que a mesma ideia do carro dando a curva. Basicamente a mesma ideia. Certo? Porque, ó, sobre ele, isso aqui olhando ele de frente assim, né? Ainda vai ter a normal aqui, ainda vai ter o peso aqui, mas no eixo horizontal, a gente só vai ter a força de atrito. Porque, ó, vamos olhar o coelho. A gente tá olhando um pouco de cima, né? Vamos olhar um pouco ele de frente. Basicamente assim. Certo? Então a força de atrito vai ser igual à força centrípeta. Nem preciso explicar o porquê. Senão você está precisando rever um pouco essa mentoria. Ele quer o coeficiente de atrito estático. Força de atrito estático vezes, aí ó, coeficiente de atrito vezes a força normal é igual a m v ao quadrado sobre r. Coeficiente de atrito estático que eu quero descobrir, tá? A força normal, se você for ver, o corpo ele não se move assim no eixo x, então a normal é igual ao peso. Então aqui, ó, a normal é m vezes g, certo? Isso aqui vai ser igual a m v ao quadrado, né? Que é o seguinte, como é que eu descubro aqui, ó? Está cochilando parado a uma distância de 5 metros. Ele não me diz a velocidade linear, né? Só que ele diz o seguinte, ele completa uma volta a cada 6 segundos. Ou seja, a frequência dele é 1 sobre 6. Certo? E eu lembro que, ó, a velocidade é dada por ômega vezes r. Então, a velocidade é igual a 2π f vezes r. Porque ômega é igual a 2πf.
Se não tá lembrado disso, tá bom de rever MCU, viu? Garotinho. Aqui, ó. Fica 2π f vezes r sobre... Isso aqui é elevado ao quadrado, né? Sobre r aqui, né? Corto o m aqui com m, certo? Então, ó, coeficiente de atrito estático vezes 10, que é a aceleração da gravidade, é igual a 2 vezes π, 2 vezes 3. Isso aqui a gente vai levar ao quadrado, né? Vezes f, que é 1 sobre 6, vezes r ao quadrado, né? Que dá r. Peraí, r ao quadrado, aqui, cadê? O raio dá 5, né? 5. Isso aqui eu vou levar ao quadrado ainda. Isso aqui sobre r, que é 5, né? Vamos ajustar essas contas aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Dividido por 6, 1. Então fica 5 ao quadrado aqui. Apenas. Então, eu vou passar logo esse 10 para aqui para baixo. Fica 5 ao quadrado, que dá 25 sobre 50. Isso aqui dá 0,5. Letra B. Deixei uma questão do sais na lista, porque muita gente errou no simulado, para vocês reverem. Revejam também a questão do simulado do aprova, que vocês possam ter errado, tá? E façam todas as questões, porque elas são muito com as que eu resolvi, certo? Com as que eu resolvi, façam as que sobraram, porque realmente o aprendizado não é só assistir, é praticar. Tá bem, pessoal? Então, até a próxima. Tamo junto. Valeu demais.